Olá pessoal, pois bem, nós chegamos agora na unidade 5, o computador como recurso didático. Vamos agora, então, para a nossa última unidade do nosso caderno didático. Nessa unidade 5, vamos refletir sobre o uso dos recursos tecnológicos do processo ensino-aprendizagem, especialmente do computador, uma sociedade em mudanças e mostrar a relação entre o professor e a tecnologia, um assunto muito discutido na educação atualmente. O mundo tem mudado muito nas últimas décadas, mas a educação continua essencialmente inalterada. Continuamos a confundir um amontoado de fatos com o conhecimento. Muitos professores insistindo em permanecer em posição frontal diante de suas classes, transmitindo informações. Como alavancar a escola dessa posição estática e ajudá-la a se transformar em um ambiente inteligente, criado para a aprendizagem, um lugar rico em recursos, um lugar onde os alunos possam construir os seus conhecimentos, segundo seus estilos individuais de aprendizagem, que caracterizam cada um, com o uso cada vez menor do livro-texto e do quadro negro, e o aumento das novas tecnologias de comunicação e da informação. Então, a escola precisa se preparar para essa nova era da informação. Nós estamos falando aqui de uma escola onde o aluno ele possa receber informação por mais diferentes canais. O professor, o livro, o computador, a internet, o, quer, o que quer que seja. Produzir conhecimento de alguma maneira, né? Fazer com que esses conhecimentos se tornem saber. E esse saber, inclusive, será algo que ele possa usar até na relação com o próprio colega. Bom, na tentativa de resolver muitos destes problemas, muitos educadores têm enfatizado o uso dos recursos tecnológicos como uma das possibilidades para auxiliar os professores a superar esses obstáculos, né, na sua prática pedagógica. E outros temem, né, serem substituídos pela máquina e acabam produzindo um discurso para convencerem seus pares e rejeitarem tal auxílio. Entre esses dois extremos, encontra-se uma gama enorme de opiniões, inquietudes, acertos e desacertos que tem caracterizado e a discussão, o uso dos recursos tecnológicos na educação nos últimos 20 anos. Bom, assim sendo, agora nós vamos trabalhar com os objetivos da unidade 5. O primeiro objetivo é possibilitar aos professores condições de construir conhecimento sobre o porquê e como interagir as tecnologias à prática educativa. O segundo é integrar as tecnologias à prática pedagógica de modo criativo e inteligente para desenvolver a autonomia e competência dos estudantes e educadores enquanto usuários e criadores dessas tecnologias e não como meros receptores, né, e condições para que se tornem usuários críticos e criativos das tecnologias e não como meros consumidores das mesmas. Bom, o computador como recurso didático, né? Qual é a relação entre diferentes componentes do processo de ensino-aprendizagem? Primeiro, nós temos que organizar e selecionar os componentes do processo de ensino-aprendizagem, requer do professor aprofundamento em cada unidade, devendo levar em conta os vínculos com outros componentes. Nesse sentido, os componentes do processo ensino-aprendizagem podem assim ser identificados. Alunos devem responder à pergunta: quem? O problema, elemento que é determinado a partir da necessidade do aprendiz. Objetivo, deve responder à pergunta: para que ensinar? Conteúdo, deve responder à pergunta: o que aprender? Método, deve responder à pergunta: como desenvolver o processo? Recursos, deve responder à pergunta: com que? Avaliação. A avaliação é o elemento regulador
Sua realização oferece informação sobre a qualidade do processo ensino-aprendizagem, sobre a efetividade dos outros. A integração de todos os componentes forma o sistema do processo ensino-aprendizagem. Como a aprendizagem se concretiza? A partir de uma situação-problema. O processo de ensino-aprendizagem, ele parte de uma situação-problema e, a partir dela, precisamos definir os nossos objetivos. Para que eu vou ensinar isso? Para que meu aluno deve aprender isso? Deve estar claro aonde eu quero chegar. Em seguida, devemos selecionar o conteúdo. Temos uma situação-problema para ser resolvida, já definindo onde devemos chegar. Agora, precisamos definir o que vamos usar para ensinar. Assim, definimos o conteúdo. A partir dessa informação, vamos definir os métodos. Quais são os procedimentos adotados para abordar o conteúdo? Atingir os objetivos e resolver a situação-problema. Vamos trabalhar com texto escrito? Vamos dar uma aula expositiva? Vamos passar um filme? Vamos fazer uma atividade no laboratório de informática? Quais são as estratégias que eu vou utilizar para que o aluno se aproprie da informação, construa seu conhecimento e resolva o problema que ele precisa resolver? Precisamos ter em mente que uma única estratégia não é a garantia que o aluno vai se apropriar da informação e construir o conhecimento. Por isso, há necessidade de várias estratégias, como aulas expositivas, estudo de texto, atividade prática e trabalho em grupo, para que o aluno processe a informação e construa o conhecimento. Depois de definidos os métodos, é preciso definir os recursos didáticos. O que vamos utilizar para resolver essas estratégias? Abordar o conteúdo, atingir o objetivo e resolver o problema? Vamos usar data show? O computador? Usar o DVD? Usar a apostila? Para selecionar recursos didáticos mais adequados, temos que considerar o contexto que estamos inseridos, quais recursos disponíveis na minha escola e, por fim, o que avaliar. Será que o recurso, o método, as estratégias e o conteúdo selecionado foram adequados? Será que atingimos o objetivo e resolvemos o problema? Assim, avaliar é verificar se de fato o processo ensino-aprendizagem ele se efetivou. O que é ensinar, então? São estratégias desenvolvidas pelo professor para que os alunos se apropriem da informação e construam o conhecimento. O professor tem que conhecer os seus alunos para selecionar as melhores estratégias que irão ajudar esses alunos a apropriar da informação e construir o conhecimento. E o que é aprender? São estratégias, desenvolvidas pelos alunos a partir de seus estilos de aprendizagem, para apropriar-se da informação e construir o conhecimento. Para que o ensino-aprendizagem se efetive, é necessário que o professor conheça seus alunos e dispare as estratégias necessárias de acordo com os estilos de aprendizagem de seus alunos. Existem fatores que interferem no processo, e que o dificultam. Entretanto, só poderemos dizer que ensinamos quando nossos alunos aprenderam. O computador pode ser utilizado como recurso didático. É a continuação da nossa unidade 5. O seu objetivo na educação, por exemplo, não é dar aula de informática. Usar o computador como recurso didático significa utilizá-lo para ensinar e ajudar o aluno a aprender. Segundo Valente, existem duas maneiras de uso do computador na educação. Na primeira, o computador serve para facilitar o processo ensino-aprendizagem. Nessa perspectiva, usamos o computador da mesma forma que utilizamos outras tecnologias como a televisão, o DVD, para facilitar a nossa vida cotidiana. E na segunda, o computador é utilizado como recurso didático para promover a aprendizagem. O computador pode enriquecer ambientes de aprendizagem onde o aluno, interagindo com os objetos desse ambiente, tem chance de construir
o seu conhecimento. E aí, o que seria efetivamente um ambiente de aprendizagem? Ou, mais ainda, um ambiente informatizado de aprendizagem? Eu tentaria defini-lo basicamente com três características. A primeira, ele é um ambiente rico em informações e essa informação vem de diversas fontes, não só da tecnologia. Ele é um ambiente também rico em tecnologia, quer dizer, ele tem a tecnologia como elemento importante no esquema, inclusive para acesso dessa informação. Terceiro, ele é um ambiente rico em agentes de aprendizagem. E o que seria um agente de aprendizagem? Um novo termo para definir o que seria um novo professor, ou seja, ele deixa de ser alguém que ensina para ser alguém que favorece a aprendizagem. Ele deixa de ser alguém que chega e conta aos alunos o que ele sabe e chega e cria situações de aprendizagem. Em um ambiente informatizado de aprendizagem, o conhecimento não é passado para o aluno. Ele não é mais instruído ou ensinado. O aluno é construtor do próprio conhecimento. Assim, o paradigma instrucionista vai sendo substituído pelo paradigma construcionista, onde a ênfase está na aprendizagem, na construção do conhecimento, ao invés de estar no ensino, na instrução. Segundo o autor Valente, o computador ele tem sido usado na educação como uma máquina de ensinar, que consiste na informatização dos métodos de ensino tradicionais. O professor implementa no computador uma série de informações que devem ser passadas ao aluno na forma de um tutorial, exercício, prática ou jogo. Dessa forma, o computador não contribui para a construção do conhecimento, pois a informação não é processada, mas simplesmente memorizada. A abordagem denominada por Paper de construcionismo permite que o aprendiz possa construir seu conhecimento através do computador. Segundo essa concepção, a construção do conhecimento só acontece quando o aluno constrói um objeto de seu interesse, um texto, um programa, etc. Para o autor Valente, a diferença entre a teoria de Piaget e o construcionismo de Paper é que o conhecimento é construído através do computador, que é utilizado como ferramenta de aprendizagem. No construcionismo, existem duas ideias que contribuem para esse tipo de construção do conhecimento, seja diferente do construcionismo de Piaget. Primeiro, o aprendiz ele constrói alguma coisa, ou seja, é o aprendizado por meio do fazer, do colocar a mão na massa. Segundo, o fato de o aprendiz estar construindo algo de seu interesse e para qual está bastante motivado, segundo o autor Valente, o envolvimento afetivo torna a aprendizagem mais significativa.